Como Deus incomodou o Fernando na questão da comunhão, desde quando essa ideia do retiro nasceu, Deus tem falado comigo, coisas simples. O pastor Sotero também toca muito nessa questão de fazer o simples para o Senhor. E ele me deu essas 3 mensagens. Eu já havia ouvido essas mensagens antes, e algumas coisas eu fui acrescentando aqui, que eu fui lendo a palavra em cima disso, e fiz um pequeno resumo para a gente poder dar essa abertura. E eu queria deixar aqui para vocês 1 Samuel, capítulo 16, no versículo 4. Eu gostaria que vocês já deixassem aberta, não fecha sua Bíblia não, que a gente vai dar uma folheada aí. Mas a gente ainda não vai entrar nesse capítulo 16 não, só apenas deixa aberto, para já ficar mais simples. O tema dessa mensagem de hoje, da abertura: saia da mesmice, comece com as pequenas coisas. Saia da mesmice e comece com as pequenas coisas. Saia da mesmice no quê? No sentido para Deus mesmo. Saia da mesmice com o Senhor. Saia da mesmice em fazer a obra. Não se deixe prender pela mesmice. Mesmice que eu entendo aqui, quando Deus me deu isso, em outras palavras, é preguiça. Deixa a preguiça de lado, pega para fazer a obra, esquece quem está do seu lado, olha só para cima e para frente, olha para Jesus e olha para frente. E esse olha para frente é o que? Olha para as almas que precisam ser alcançadas, olha para cima e olha para frente, não olha para o lado, não olha para trás, deixa a preguiça de lado. Se Deus plantou uma ideia no seu coração, vai no seu pastor, conversa com ele, conversa com Deus e põe em prática. Se é para o bem, né? Como o nosso pastor disse, se é para o bem, se é para a obra, pegue e faça essa obra que Deus colocou no teu coração. E aqui tem 3 histórias aqui. Eu vou tentar ser bem rápido para não tomar muito tempo. A primeira história é um fato real, um fato atual que aconteceu. A segunda história, lógico, é sobre a Bíblia. A gente não pode fugir disso, tem que ser sobre a Bíblia. E a terceira história é um conto antigo que eu já tinha ouvido um pastor pregar sobre isso, ouvi de novo, e Deus me incomodou de novo sobre esse conto antigo, em cima daquele tema. Comece com as pequenas coisas, saia da mesmice, comece pelo simples. Olha para a pessoa que está do seu lado aí, fala para ela o seguinte: nas coisas simples, pequenas, Deus também envia grandes oportunidades. Então é aquilo que eu falei sábado. Não é porque você está querendo fazer uma coisa para Deus que você tem que fazer uma coisa grande. Oh Deus, eu quero fazer para o Senhor, mas tem que ser grande, porque senão o Senhor não vai aceitar. Lógico que vai, meu irmão. Faça igual o pastor falou, na medida que você pode. Não tenta ser um super crente, um super humano, fazer tudo sozinho. É para Deus, mas faça aquilo onde está a sua vontade e da maneira que você consegue fazer. Da maneira que você consegue. É simples, mas é para Deus. É para Deus e Ele se agrada disso. O homem pode até criticar, falar: não, isso é muito simples, pô. Outro dia eu ouvi não sei se foi a Fernanda que disse, foi a Fernanda. A gente estava meio que discutindo algumas coisas. Ela falou: você tem que agradecer até pelo ar que você respira. Eu falei: mas que é isso, cara? A gente está discutindo de uma coisa, ela vem e tem que agradecer até pelo ar que respira. Mas é verdade. Aí eu parei para pensar e ouvi uma mensagem que dizia isso: agradeça pelo ar que você respira. E aí eu peguei naquilo, o pastor falando: tampa sua boca, agora espera. Tampa o seu nariz, agora espera. Não fala nada, até porque não tem como falar. Segura, e vai segurando, agora solta. Aí você tenta puxar o ar, aí você vai entender. Agradeça até pelo ar que você respira. Aí que começou a cair a ficha, né? Então eu listei aqui, eu tinha mais coisas, mas eu fui pegando as mais simples mesmo da palavra. 7 coisas simples, antes da gente começar a entrar na palavra mesmo. Onde Jesus nasceu e com quem viveu? Onde é que Jesus nasceu e com quem Jesus viveu? Jesus era filho de Deus. Deus deu na ideia de Deus, falou: eu vou mandar meu filho lá para a terra, para viver entre os homens. Aí na nossa mente, poxa, se a gente ficar sabendo disso antes, Deus vai mandar um filho aí. Então com certeza Deus vai pegar um bacana, porque é o filho do Deus.
Deus não vai pôr o filho dele na favela. Lógico que não. E pelo contrário, numa manjedoura, sem nenhum luxo e criado com uma família simples. Então já por aí você já tem uma base. Jesus foi simples. Jesus não teve ouro, não teve prata, não teve luxo, não teve nada. Jesus andou nessa terra aí, até fome Jesus passava. Entendeu? Jesus era um camarada simples. E tem outra pessoa melhor do que seguir a Jesus? Em vez de você seguir o seu líder, se espelhar, é bom se você se espelhar, mas você tem que seguir a pessoa que está ali, ó. É Jesus, é Filho de Deus, é Ele que você tem que seguir. Quando alguma coisa acontece com você, aí eu tenho isso para mim agora, há muito tempo eu já venho pensando nisso, o que Jesus faria? Muitas das vezes eu não consigo fazer. Depois que eu já fiz aquela besteira, é que eu falo, poxa, o que Jesus faria? Eu não fiz o que Ele faria. Então eu tenho isso para mim muitas vezes. Até o pastor estava comentando a questão do temperamento. Eu tenho, quando eu consigo pensar, né? Porque é muito difícil na hora do desespero, da raiva, você pensar. Mas quando me vem na cabeça, eu penso, o que Jesus faria? O que Jesus falaria para aquela situação? 50% eu consigo, 50% infelizmente eu deixo escorregar, mas é normal do ser humano. A gente não consegue ser perfeito. A segunda coisa é como o mundo foi criado. Como o mundo foi criado. Aí me veio à mente a questão dos estudiosos, né? Que vem eu não sei mais ou menos como é que é essa cadeia, mas vem o girino cai na água, nasce, cresce, vem um sapo, borboleta, mesma coisa. Essa coisa complexa que eu não vou nem entrar porque eu não vou saber explicar. E o mundo foi criado com apenas o som da voz de Deus. É muito simples, muito simples. Um camarada que não tá nem aí para Deus, blasfema e fala, mas se pela voz, então eu vou lá e crio uma coisa pela voz, é muito simples, então vai fazer. Tem poder para isso? Se tiver, faz. Muito simples. A terceira coisa, o que levou a mulher com fluxo de sangue ser curada? O que levou aquela mulher a ser curada? A perseverança, a força de vontade? Foi. Mas apenas um toque na roupa de Jesus. Olha que coisa simples, um toque. Chegou, tocou. Mas muita gente estava tocando na orla de Jesus. Muita gente. Eu creio que estava empurrando, porque multidão não tem como você se segurar. Mas ela chegou e tocou diferente. É uma coisa simples, mas dentro dela aquilo era grande. Mas para as pessoas que estavam ali, é a questão do Zaqueu, que eu falei ontem, sábado, né? Muita gente deve ter pensado, poxa, a mulher só tocou, eu tô aqui tocando, não acontece nada. Por quê? Por que Jesus fez isso comigo? Não foi, Jesus não fez isso com você. Você fez isso com si próprio. Ela tocou de uma maneira especial. Entendeu? Quarta, como Naamã foi curado da lepra? Como que Naamã foi curado da lepra? Com apenas 7 mergulhos no Jordão. Só isso que tinha que fazer. Demorou para fazer? Demorou. Mas fez. Né? Eu acho que se eu estivesse lá, eu sou meio ignorante, falou, não, mas só mergulhar, tá sujo, tá, mas mergulha, pô, você sabe que você vai ser curado, mergulha aí, velho. Não é não? Ah, mas esse negócio aí tá sujo pra caramba, não quer ser curado, não, dá licença que eu mergulho então. Deixa de nojeira, coisa simples. E eu creio que aí eu começo aquela imaginação, né, fértil. Jesus vira aqui, vou sentar aqui, vou esperar você mergulhar. É só 7 vezes, não tô te pedindo pra fazer mais nada. Chega e mergulha. Simples demais, na mão, vai fazer? Coisa simples. Quinta coisa, como as muralhas de Jericó caíram com apenas 7 voltas pela cidade. Aí já é uma coisa simples, mas que cansa um pouco, né? Imagina você dar 7 voltas nesse sítio aqui. Já cansa um tiquinho, mas é uma coisa simples. Se você virar pro irmão Orestes, dá 7 voltas no sítio aí. Pô, mas só isso? Você quer receber a bênção? Dá 7 voltas aí. Mas isso é simples demais, pô, eu vou ficar só cansado. Mas dá 7 voltas, pô. Tem gente que nem isso faz, irmão. Tem gente que nem isso quer fazer. É o simples, é. Deus se agrada disso. E Deus se agradou. 7 voltas e as muralhas caíram. Sexta coisa, o que levou Bartimeu a ser notado por Jesus? Aí entra aquela história de sábado também que eu falei. Apenas uma árvore. Muita gente estava ali. Eu não sei, a Bíblia não relata. Esse relato eu ainda não li. Devia ter muita árvore ali, irmãos. Então depois que quando Bartimeu subiu naquela árvore, todo mundo ficou, pô, o cara tá subindo na árvore, por que o cara não constrói um palanque aqui? Jesus vai ver. Oi? Zaqueu, né? Desculpa. E aí, é o que eu falei sábado.
pessoal deve ter falado, poxa, tanta árvore, cara, e eu não tive essa ideia disso. Essa ideia é simples, é só pegar e subir na árvore. O camarada foi lá e subiu e Jesus se agradou daquilo. Uma coisa simples. E a última coisa simples, como Pedro curou diversas pessoas. Como é que Pedro, um camarada, né, bruto, grosso, ignorante, mas temente a Deus, como é que ele curou as pessoas? Apenas com a sombra. Só com a sombra. A sombra, Pedro passava e o pessoal ficava na sombra do Pedro. Aí vem, né? Sempre tem essas pessoas. Pô, o camarada tá na sombra do cara lá, pô. É mais fácil chegar pro cara e falar, poxa, faz uma oração aí pra mim. É mais maior, é mais grande, né? E Pedro, não, só com a sombra eu consigo curar. Coisa simples. E a pessoa muitas vezes não dá valor nas coisas simples. Olha pra pessoa, mais uma vez, que tá do seu lado. Fala com ela assim: cuidado com as palavras. Amanhã, depois e se. Cuidado com essas palavras. Amanhã, depois e se. Porque quando o amanhã chegar, já é hoje. Logo, não existe o amanhã. Vou deixar para estudar amanhã. Vou deixar para adorar a Deus amanhã. Último dia, domingo, vou deixar para adorar. O sábado eu vou descansar. Não, faça hoje, irmão. Faça hoje. Que dia que Jesus vai voltar? Jesus vai voltar hoje. Porque se Jesus voltar amanhã, a gente não vai estar lá amanhã. Quem é que está lá amanhã? Ninguém está lá amanhã. Só se for o cara do De Volta pro Futuro lá, né? Que aí ele consegue, mas não tem como. Ah, vou deixar para aceitar a Deus. Vou deixar para buscar Jesus amanhã. Pô, amanhã. Vai que aí você dorme e você está morto. E aí? Aí você só vai ver Jesus lá de cima, você olhando, né? Você vai estar lá embaixo. E lá embaixo, todo mundo já sabe onde é lá embaixo. Então, busque a Deus hoje. Hoje você veio aqui nesse retiro. Se você chegou hoje, se você chegou ontem, hoje é o seu tempo de buscar a Deus, não amanhã. E aí eu queria contar a nossa primeira história aqui, que é um fato real. E eu queria só que os irmãos fechassem os olhos e meditassem nisso que eu vou falar com vocês. Se eu soubesse que essa seria a última vez que eu veria você dormir, eu apertaria você mais apertado e pediria ao Senhor, antes de pegar no sono, que protegesse você. Se eu soubesse que essa seria a última vez que eu veria você sair pelaquela porta, eu te abraçaria mais forte. Se eu soubesse que essa seria a última vez que eu ouviria sua voz em oração, eu filmaria cada gesto, cada palavra sua, para que eu pudesse ver e ouvir de novo, dia após dia. Se eu soubesse que essa seria a última vez, eu gastaria mais um minuto extra ou até 2, só para dizer eu te amo, ao invés de assumir que você já sabe disso. Se eu soubesse que essa seria a última vez que eu estaria ao seu lado, partilhando do seu dia, ao invés de pensar que com certeza haveriam outras oportunidades de estarmos juntos novamente, eu aproveitaria mais um pouco com brincadeiras, conversas, carinhos e ações. Mas é claro que haverá um amanhã para se fazer uma revisão e termos uma segunda chance de fazer as coisas corretas, e certamente haverá uma oportunidade de dizermos um para o outro: posso te ajudar em alguma coisa, ou me perdoe por qualquer coisa que eu fiz. Mas no caso de estar errado, e esse for o último dia, eu gostaria de dizer que eu te amo. Eu preciso de você. Você é como se fosse um irmão para mim. Você é um bom amigo. Você faz falta. Essa história eu ouvi e me chamou muita atenção pelo fato do retiro de homens, né? Que o pastor até brincou comigo. Pode se sentar, irmãos. O pastor até brincou comigo, no caso foi ontem de noite. Aí, Rafael, tá sentindo saudade da pequena, dos meninos?